ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus queridos, ontem foi o nosso primeiro culto de Santa Ceia, foi uma bênção. Eu vou preparar um suporte para a gente gravar o culto ao vivo. E, graças a Deus, tivemos mais uma pessoa ingressando na nossa igreja, não é? Quero agradecer a Deus aqui, uma querida irmã que estava sem igreja e ela nos procurou, já nos conhece, né? E mais uma pessoa veio fazer parte dessa igreja que está recomeçando os trabalhos, né? Graças a Deus, nós temos recebido de Deus a aprovação nesse aspecto. Já ganhamos vidas para Jesus, pessoas que estavam afastadas, né, de congregar. Isso é maravilhoso. Bom, ontem nós tivemos aqui uma palavra no culto de Santa Ceia, quando Jesus me deu o esboço dela. Eu imaginei, meu Deus, maravilhosa para ir para o YouTube, porque lá no YouTube nós temos um canal Seminário Teológico Pastor Wilson Bernardo de Brito. E falei, Senhor, mas vai ficar um pouco, porque às vezes eu faço um vídeo, né, ali, e eu vi que ia ficar um pouco grande, por se tratar de um assunto rico, maravilhoso. Como eu lhe disse, Seminário Teológico Pastor Wilson Bernardo de Brito é um seminário da Assembleia de Deus Global. Ou seja, a nossa apologia é aos princípios doutrinários, não é? Bíblicos, e o nosso credo também tem influência na forma da gente enxergar os assuntos que serão pautas ou em aulas magnas ou em cursos preparatórios para obreiros e as demais funções que um seminário pode disponibilizar para a preparação doutrinária, teológica, apologética de seus membros. É claro então que a gente tem esse viés assembleiano. Mas você pode estar me dizendo, por que cada religião tem um viés? Na realidade, a maioria das igrejas cristãs evangélicas, elas têm um mesmo padrão, um mesmo paradigma para as questões fundamentais teológicas, né? Por exemplo, a encarnação de Deus, a doutrina da Trindade, que é o Deus triuno, e a salvação, esses assuntos soteriológicos e ramartiológico, pneumatológico, eles são muito parecidos. Inclusive a Igreja Católica, ela tem o credo de Nicéia,
uma grande aceitação de padrão de fundamentação doutrinária para a cristandade em geral. Então, agora nós temos culturas que vão, às vezes, interagindo com a religião, com a comunidade, e isso faz com que ela adote alguns assuntos, algumas pautas que diferenciam umas das outras. Por exemplo, as igrejas protestantes tradicionais, elas geralmente defendem que cessou os dons carismáticos no sentido da igreja primitiva, ali do falar em outras línguas. É um assunto que é profundo, não é o que nós nos preparamos para trazer. Requer um preparo maior, né, para adentrar. E, por exemplo, e assim vai, né? Agora, a pauta de hoje é porque, apesar de eu ser evangélico há 43 anos, que sou crente no Senhor Jesus, a idade que eu tenho é a idade que eu sou, não é? Protestante. E, apesar disso, a gente às vezes se depara com as questões de ser um trabalho novo, evangélico. Assim, as pessoas olham muito a questão da data de abertura do CNPJ. Não entendem que por detrás de algo que é obrigatório, não é só para as denominações religiosas novas, né? Porque teve uma pessoa que disse assim: o fundador da nossa igreja é Jesus, mas quem é o fundador do seu CNPJ religioso, né? Essa pessoa está equivocada, né? A igreja católica também tem CNPJ. É uma obrigação constitucional que as denominações se organizem e tenham, né, o seu CNPJ, porque apesar de as religiões serem isentas de imposto, os templos, há necessidade de declarar na Receita, né, toda a movimentação de doação e as entradas e saídas, a contabilidade. Ela também é exigida. Então, agora eu faço parte ali de um núcleo da renovação carismática, ou alguma coisa desse, um braço que abriu, o São Bento, tem que ter CNPJ. Isso não é só para as igrejas evangélicas, né? As pessoas estão um pouco equivocadas. É um direito de resposta, que eu não estou ofendendo, né, a sua fé. Se você é católico e está ouvindo esse vídeo, pode escutar com tranquilidade, porque eu tenho muito amor por todas as pessoas e jamais eu entraria nesse mérito aí de desrespeito à religião, até porque eu estaria desrespeitando as leis, né, do país e as leis de Deus, que não faz acepção de pessoa. Então não é essa questão. É uma questão mais de demonstração pedagógica, né, para quem precisa fazer uma apologia, uma apologética a respeito desse assunto, ter aqui um supra-sumo, viu? De alguém que, modéstia à parte, meu Deus, né? Mas de alguém que tem um viés filosófico bem interessante de ponderar as coisas e, né, de mastigar e fazer aqui uma tese, uma pauta que tenha embasamento para ajudar a qualquer pessoa que queira estar apto a responder questões da sua fé, tá bom? Então, hoje vai ser uma aula sobre a liberdade
de existência religiosa. A liberdade. É isso que está em pauta, não é? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente é atacado pelos mais velhos. É como se fosse proibido aumentar comunidades cristãs. Como se na igreja, na Bíblia, tivesse algo se referindo a isso, né? Por exemplo, a Terra hoje tem o quê? Mais de 8 bilhões de habitantes. E vai nascer mais gente. Os mais velhos não podem dizer assim, nós já existimos, então os mais novos não podem existir. Não, isso não existe. A liberdade da vida, o direito à vida, a liberdade é... Mas o direito à vida é algo adquirido também que deve ser prezado, assim como o direito à liberdade. O direito à existência, né? O direito à vida é o direito à existência. As pessoas, às vezes, querem pautar, né? Se sentem no direito de pautar o direito ou não da existência de alguém ou da representação de alguém, né? De alguns, melhor dizendo, que é o caso de comunidades. Comunidades é o nascimento de uma expressão de fé de alguns. Esses alguns têm direito à liberdade religiosa, graças a Deus. Tem alguns países que algumas religiões não podem, né? Os cristãos, por exemplo, em muitos países ainda não têm essa liberdade de existência. E graças a Deus, o Brasil, ele é bem democrático, pelo menos nas suas leis, apesar de uma ignorância em nós, cultural, sobre respeitar a liberdade de expressão religiosa de grupos de pessoas, sejam eles grandes ou pequenos, bem estruturados ou bem escassos em estrutura física. Isto não vem a condizer com a condição de impedirmos ou não, de rechaçarmos ou não, de perseguirmos ou não aquela comunidade. Não pode ser perseguida. Bom, Apocalipse, qual foi o texto que me deu o despertar para cuidar desse assunto? O Espírito Santo me deu esse despertar, porque é o Espírito que move em nós, não é? E nós vamos pautar. Eita Deus, a abertura deu 13 minutos, eu sou prolixo. Meu Pai, vamos lá. Eu vou bombardear você então só de referência agora para ver se eu consigo fazer esse vídeo em meia hora. Meu Pai amado, como é que pode? Olha, meu Deus. Apocalipse capítulo 7. Tem ali no seu versículo 17. 7. Diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Aqui nesse capítulo de Apocalipse, eu vou ser bem rápido agora, né? Nós temos algumas referências e eu vou tentar ser bem rápido. Olha, fique no vídeo, ele é interessante. Veja bem, Apocalipse está falando de que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, né, vos apacentará. Ou seja, Jesus não abriu mão, da sua condição de pastor. Jesus não abriu mão da sua condição de pastor, tá bom? Nós temos, meus queridos e amados irmãos, uma violação então a gente
segundo o artigo 5º, inciso 5º, a gente tem um direito de resposta no Brasil, graças a Deus. Não é obrigado a gente ouvir e ficar calado, né? Se for lícito, nós poderemos responder. Artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal nos dá direito de resposta. Então veja bem, olha, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Ninguém pode calar aqui no Brasil a ninguém. A ninguém, viu? A pessoa faz a crítica, mas também você pode responder. Mesmo que você faça parte de algo minoritário. Olha, capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Mateus, nos diz assim, veja bem, o que Jesus fala? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Ótimo. Então, essa passagem aqui é muito clara. Deus dizendo a Pedro que eu te darei as chaves do reino de Deus, do reino dos céus. Perfeito. Perfeito. Então, nós temos um grupo majoritário, né, no Brasil ainda, que é o catolicismo, que se apropria dessa passagem bíblica, escrita por judeus, escrita por um judeu chamado Mateus, que era publicano, era um cobrador de imposto que Jesus chamou, ele abandonou e foi ser um dos apóstolos de Jesus. Mateus, tudo bem. Veja bem, isso não foi escrito em Roma, isso foi escrito na Judéia. Acredito que é isso, na Judéia. Acho que Mateus era da Judéia, tudo indica. Mas vamos pular esse assunto, senão vai ficar grande. Olha, Mateus deixou bem claro. Ótimo. Não tem problema. Agora, fazer disso, né, um ato de ditadura, de opressão religiosa, para que não haja liberdade religiosa, aí induz que Pedro foi para Roma, e chegando em Roma, morreu em Roma, e se morreu em Roma, o sucessor dele é de Roma. Tudo isso, uma construção da tradição histórica, não bíblica, de uma imposição que se faz, que foi construída durante séculos, não foi de repente que ficou redondinho como é nos dias de hoje, né? Colocado até Lino como sucessor, mas quem é Lino? Quem é Lino na história doutrinária? Porque apóstolo, sucessor, é alguém que doutrina as igrejas, é alguém que tem autoridade sobre todas as comunidades de igreja. Então, coloca para Lino o que ele não teve. Lino não teve, ele era um presbítero local de Roma, e Roma até então não era uma igreja expressiva, né? A de Antioquia era muito mais, lá na Síria, desenvolvida teologicamente, com grandes ensinadores e doutores, em benefício de todas as comunidades existentes da época cristã. Então veja bem, já começa algo, né, opressor e trazedor de uma ignorância muito grande para o cristianismo, porque o cristianismo ele não tem o objetivo de possuir as pessoas como se fossem propriedade para si. A religião cristã não é para isso. A Bíblia diz que o reino dos governos deste mundo, os líderes, eles se apropriam das pessoas, né, que são os reis, escravizam,
colocam as regras. E aqui não, ele diz que quem quiser ser o maior será o menor, nos tirando dessa condição de sermos propriedade de homens para sermos propriedades de Deus. E se somos de Deus, somos fraternalmente iguais em direito e deveres. Então, veja bem, a questão aqui qual é? No mesmo livro, né, porque, calma aí, você usou Mateus. Mateus não tinha capítulos nem versículos, era um textozão, uma cartona direta. A gente dividiu ele em capítulos e versículos para ficar mais organizada a leitura, né, temas. Mas o assunto de Mateus aqui, no capítulo 18, deliberadamente é o mesmo. É o mesmo. Por mais que houve a divisão da seção, você pode ver que em Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 3, diz assim: nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ótimo. Aí continua. Olha, veja bem, lê o capítulo todo em casa aí e depois lê agora comigo o 18. Capítulo 18, versículo 18, o que é que diz? Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Calma aí. Então, a mesma chave que Deus deu para Pedro, em especial, chamando ele, aqui, né, as pessoas começaram a perguntar: então quem é o maior? No 18, quem é o maior? Jesus tem um maior aqui no nosso reino? Jesus disse: não. Viu? Ele disse que no meu reino tem que se fazer como criança e não como um ente deliberadamente maior do que os outros. Não, ele chamou e disse mais. Veja bem o versículo 19 do capítulo 18. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, calma aí. Uma comunidade pode ter ali 1000 pessoas servindo ao Senhor Jesus. E ela vai poder ligar. Agora, outra comunidade ali, outra igreja, a Bíblia está dizendo: se tiver 2 ou 3, Jesus está no meio deles. Tá bom? Jesus está no meio de 2 ou 3. Então, comunidade se forma a partir de 2. A expressão para com o outro só precisa de mais um em diante. A comunhão com Deus, vertical. Se eu preciso expressá-la para alguém, um em diante, já concordando, já se torna uma comunidade. E eu vou lhe provar. Sabe a liberdade política que o Brasil tem? No artigo 5º, um exemplo aqui, porque o Brasil é um país cristão e a Constituição expressou muito isso. A liberdade política no Brasil, quando em 88, se preocuparam no artigo 1º, inciso 2, com a cidadania. Cidadania é a capacidade que o indivíduo tem de votar e ser votado, de estar em exercício pleno de sua cidadania. E no mesmo artigo 1º, tem, no inciso 5º, a expressão dogmática de que o Brasil é livre para viver o pluralismo político, porque todo o poder emana do povo. Então, se for vontade da expressão de um povo, aquele partido político, ele pode existir. Aí, com isso, o Brasil chegou a 38 partidos, se não me falha a memória, e mais alguns na fila para a sua... O que aconteceu?
o Aécio Neves teve a brilhante ideia de fazer a cláusula de barreira, obrigando partidos pequenos para receber dinheiro do fundo, se alinharem com outros partidos, se juntarem, fazerem uma junção. O que está acontecendo no Brasil? A liberdade política sendo cerceada de uma forma discreta. Mas é óbvio que isso que o Brasil está vivendo não é constitucional. E o que tem o Brasil ter 200 partidos políticos? Porque a alegação dos grandes é que os pequenos existem só para se venderem e ganhar dinheiro Ora, e os grandes, qual é a intenção? Se enquanto eu sou maior, mas eu recebo do fundo, o que muda? É melhor dar pouquinho dinheiro para milhares de partidos e várias pessoas terem acesso a exercer a sua cidadania, que é um direito fundamental, principiológico. Agora, você veja bem, aí, com a desculpa de que partidos pequenos estavam se tornando partidos de aluguéis, os grandes criam emendas constitucionais, principalmente de 2017 em diante, e vem crescendo essa onda de abafar. O Brasil vai ficar com o quê? Com 10 partidos políticos, na mão de caciques, e ali fechou, meu amigo. Agora, o que você está entendendo isso no assunto religioso, da liberdade religiosa? Que as grandes religiões, elas nascem pequenas, elas tiveram uma origem sofredora, e elas crescem, e elas criam uma estrutura, e começam a dizer que as novas religiões estão sendo usadas pelos líderes dela para enricarem ou para dominarem. Mas o que as grandes religiões fazem no seu aspecto institucional? Estou falando das pessoas, tem missionários maravilhosos dentro das igrejas, tem pessoas com boas intenções maravilhosas, mas institucionalmente, ora, falar que tem igreja evangélica que quer enricar, mas a igreja católica, ela é a religião mais rica de todas. Nem budismo, nem islamismo, com seus imóveis, suas posses, suas terras. E olha que o islamismo tem um bocado de sheik aí, não possui a riqueza material que a igreja católica possui. Aí depois a segunda igreja que mais tem posses no mundo, os mormons. O que você quer? Você cria uma cultura, você prega algo, todo mundo tem que ser pobre para poder ir para o céu, mas a sua religião acabou acumulando e não soube praticar, né, a sangria necessária, a poldagem necessária para estar se renovando, né, se enfraquecendo materialmente, mas enriquecendo a muitos e vivendo esses ciclos. Ora, se a religião não consegue viver esse propósito, porque os seres humanos são egoístas, e eles discursam algo e depois se corrompem no meio do caminho, né, e se entregam a esse amor, né, de possuir, para impor, para ser grande. O que você quer dos pequenos? Que os pequenos nasçam como? Né? Se faz uma reunião como Jesus fazia na beira da praia, debaixo de uma árvore, é uma igreja clandestina de bairro. Se começa a ter estrutura, é uma maneira de enriquecimento. De quem? Enriquecimento de quem? Porque no Brasil as regras são claras. As religiões, elas não podem ter fim de enriquecimento. Se houver, está transgredindo tanto a lei de Deus como a lei do nosso país. Se trata o problema e não se estereotipa a liberdade e a capacidade de um grupo de pessoas se expressarem tanto espiritualmente como na sua forma civil. Tá bom? Então, é isso aí. Então, vejamos a questão. Eita, mas o vídeo vai ficar grande, hein? Meu pai, eu não falei nada ainda. Bom, aí a pessoa me disse assim: Josué, não, eu sei que você está lendo aí no capítulo 18 que a mesma autoridade que Deus deu para Pedro, Jesus deu também a todos quantos o seguirem.
Mas o sangue de Pedro, Josué, foi derramado em Roma, a pessoa me disse. Eu falei, mas e isso quer dizer o quê? Que Roma é a sede da igreja de Cristo. Eu falei, mas como assim? O sangue de Jesus foi derramado em Jerusalém. Se for por essa questão, não há sangue mais precioso do que o de Jesus. Um dia Jesus disse que vai voltar e vai se instalar em Jerusalém para governar todas as nações. Não é em Roma. Isso é uma manipulação que eu poderia me aprofundar muito, mas o tempo está voando, meu pai. Então, olha, lá no Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 16 do Evangelho de João, nos diz assim, ó, sobre o Espírito Santo. Que veja bem, ó. No entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, Jesus dizendo, pois se não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E diz assim, ó, o versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Quem guia as ovelhas de Jesus é o Espírito Santo. O sucessor de Jesus na terra hoje é o Espírito Santo. Não vá pensar que quem guia a igreja de Jesus, que existe nos 4 cantos da terra, não vá pensar que é um papa, um pastor, um rabino. Não é. Não foi isso que o cristianismo fundou. Ele não fundou um mecanismo de uma pessoa ou um grupo dominar as pessoas. Pelo contrário, quem nos domina é a palavra de Deus. Ela está aqui, vivificada. Ela não é só letra. O Espírito tem trazido vida e tem nos guiado. As ovelhas são guiadas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro, ali sendo convocado para trabalhar, foi o primeiro a entender, olha, Pedro, é para isso que a igreja vai existir, o Espírito Santo vai dar poder a vocês, vocês vão curar enfermos, expulsar demônios, vocês vão ter os meus sinais, o que eu fazia vocês vão fazer de forma maior ainda. E aí Jesus foi expandindo, depois chamou um grupo e disse a mesma coisa, está lá no capítulo 18, olha, o que vocês ligarem, 2 ou 3 será ligado no céu, porque onde tiver 2 ou 3 ali, eu estarei no meio de vocês. Agora, você vem julgar, mas aqui nós temos uma doutrina mais afinada. Meus amados, os grupos de expressões que passam a existir, que nascem depois, posteriormente, eles não são desprovidos de doutrina, não. As pessoas têm suas crenças. Por exemplo, você nasceu numa família de uma religião, você tem toda uma herança de fé, de ensinamento, não é? Até você chegar à sua conclusão, aquilo que lhe define, aquilo que você acredita. Nada é assim. É que nem a herança genética que recebemos dos nossos antepassados. Estamos acumulando toda essa vastidão de ancestrais dentro de nós, apesar de ser um ser humano que nasce ali pequenininho, novinho, ele é rico em uma expressão genética que você não tem noção. Então, está aqui claro que o Espírito Santo, depois você lê o Evangelho de João, capítulo 16, aí eu poderia lhe falar mais, para você ver como não há essa questão de alguém ter autoridade acima de outras pessoas. A autoridade que nós nos submetemos é a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que é o autor, né, desta palavra. Agora, veja bem, eu vou lhe deixar bem claro como era a igreja primitiva. Está lá, Apocalipse, você lê, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver, meus amados irmãos, ouvintes, você vai ver que João
escreve para 7 igrejas diferentes. E quando ele escreve ao anjo da igreja. Alguém que está ali na rotina daquelas pessoas. O que a gente pode fazer é um acordo comum entre comunidades que expressam a mesma fé, a mesma apologia de expressão de fé, e ali nos organizamos e nos acordamos para quem vai presidir institucionalmente, para quem vai presidir, não é? A organização da doutrina, para quem está cumprindo, para quem não está cumprindo, estabelecer juízes. Alguns são juízes de 10, alguns são juízes de 50 igrejas, outros são juízes de 100, de 1000. A existência disso não tem problema. É uma questão que aquela comunidade se debruçou e escolheu a viver daquela forma. Agora, trazer isso como uma imposição de que a Igreja Católica é a única igreja, aí é uma falta de bom senso, porque isso acontece também lá nos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, os anciãos chegam para os seus membros e dizem: nós somos os Testemunhos de Jeová descritos lá em Isaías. 750 antes de Cristo, quer dizer, já seja quase 2.700 anos depois. Não, vocês foram uma comunidade religiosa, vocês têm direito de existirem, é o gosto de vocês, é a crença de vocês, mas não venha me dizer que vocês foram instituídos em Isaías e que vocês são essas pessoas que Isaías citou, porque vocês passaram a existir em 1844. Deixa as coisas claras. Pare de dizer isso. Agora nós, que somos evangélicos, a Reforma Protestante, Lutero, nos consideramos o quê? Testemunhas de Jesus, porque Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Agora, isso nos remete a que estamos dando continuidade à igreja evangélica. Aí nós poderemos dizer que sim. Por quê? Porque nós somos cristãos. Agora, se os testemunhos de Jeová fossem todos judeus, aí eles poderiam dizer que eles foram estabelecidos e estão ali descritos em Isaías, testemunhos de Jeová, porque eles, seriam os filhos dos praticantes do judaísmo. Então é uma loucura. Então, meus amados irmãos, essa questão de Jesus salva. Agora, eu posso ter objeções a doutrinas de outra comunidade? Posso. É uma liberdade minha e uma liberdade deles, o direito de resposta. Porque, como eles têm o direito da liberdade de culto, como eles têm o direito a liberdade de culto, eles têm do local do culto, eles têm direito à liberdade de escolherem as suas liturgias. Isso dá direito a eles de que, quando ofendidos, terem uma resposta à altura. Como eu tenho esse direito, por estar aqui, presidindo uma comunidade, de pessoas que têm direito tanto à existência, e isto requer dignidade da pessoa. Então essas pessoas são revestidas de dignidade tanto espiritual como cívica. Como também nós temos então o direito de resposta. Direito de resposta. Por que nós estamos existindo como evangélicos? Porque o evangélico já foi muito calado, O padre mandava o delegado prender crente, inventava uma desculpa e prendia. E o motivo real era para impedir a liberdade religiosa. Mas hoje não é mais assim. A gente tem direito de resposta. Graças a Deus, o Brasil conquistou isso para os seus cidadãos. Então, meus amados e queridos irmãos, por exemplo, o que nós somos criticados, os crentes são criticados,
Não tem respaldo bíblico. Eu estou comprovando que essa história de que Papa é a autoridade certa para exercer a religiosidade cristã é mentira. É o Espírito Santo quem capacita o ser humano, é ele quem faz o trabalho da culpabilidade e da justificação, o entendimento da necessidade de Jesus. É o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo operando na igreja, amém. Mas a igreja é constituída por muitos membros. E eu lhe provei lá em Apocalipse que o João escrevia deliberadamente à igreja de Éfeso: conheço vocês, conheço as suas obras. Então, ao anjo da igreja de Filadélfia, quer dizer, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo. E cadê Pedro? Por que não era assim? João teve uma visão para ter cuidado com a igreja, Pedro. Olhe, Pedro, a igreja de Éfeso está assim. Olhe, Pedro, a igreja de Filadélfia está assim. Pedro tinha talvez já falecido, tudo bem, quando João escreveu o Apocalipse, porque João morreu 30 anos depois, ou 40, chegando até a 40 anos, depois que Pedro já tinha morrido. Mas veja bem, por que ele não escreveu para Lino, que é o dito Papa que a Igreja Católica diz que sucedeu a Pedro? Olha, Lino, cuida da igreja, que eu tive uma visão e Deus me disse que a igreja de Éfeso está assim, 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 assado. Lá na Turquia. Por quê? Porque não era, Lino não era essa autoridade universal, porque católica quer dizer universal. Essa força universal, ela é muito mais da própria característica do Império de Roma, que sempre teve a intenção de dominar a tudo e a todos. O domínio do Senhor Jesus não é isso, não é o mesmo padrão de chegar ao alcance. Nós somos livres, a nossa comunidade, mesmo sendo pequena, a gente sonha em chegar, por exemplo, em todos os países. Se a gente não chegar, mas por sermos da Assembleia de Deus, assembleianos, a gente se sente representado pelas outras comunidades da Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus não chegou a todos os lugares, nós nos sentimos representados pela Igreja Batista que está naquele país, naquela cidade. Nós nos sentimos parte, porque a Igreja Universal, essa universalidade, ela é espiritual. Essa irmandade é uma irmandade não de sangue, de DNA, mas é uma irmandade de cristianismo, de cristianização, de fé, e não de uma instituição, sendo tão somente ela a gestora da Igreja de Cristo aqui na Terra. A instituição, ela é gestora daquele grupo, né? Da organização daquele grupo, da administração, do que vai fazer com as doações, se é para os órfãos, para as viúvas, se é para a missão, se é para a reforma. Agora, a gestão espiritual, o que nos liga é porque nós temos um mesmo pastor, um mesmo Espírito, um mesmo batismo, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Isso nos aconchega espiritualmente. E aí eu vou num lugar onde só tem uma igreja batista, e eu me senti livre para ir lá e saber que ali tem uma igreja pregando o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas essa questão aí de dizer que os evangélicos é o do Lutero, irmãos, isso aí é historinha política, é politicagem. Não há respaldo bíblico. Quando você vai ler a Bíblia, as entranhas bíblicas do Novo Testamento e do Antigo Testamento, você não encontra respaldo para essas colocações, estereótipas que nos são colocadas para que não sejamos a igreja oficial de Cristo. A igreja oficial de Cristo é a igreja que crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê em Jesus será condenado. Não importa se tem uma religião antiga, agora pode ter uma nova. Eu quero saber o conteúdo.
qual é a herança que ela tem genética para oferecer. É humano, é um ser humano, então não é um animal que nasceu, é um ser humano, com os mesmos direitos e deveres. É uma nova religião? É. O que ela prega? Cristo crucificado e depois ressurreto, glorioso, reinando no céu. Amém. Ninguém vai inventar um outro evangelho. Se inventar, o próprio Jesus, através da sua Bíblia, já vai condenar aquela religião. Mas não por ela ser nova ou velha, é por ela estar em discordância com o que é bíblico. Se ela não é bíblica, ela não é cristã, ela não é de Deus, ela é de outro Deus, não o nosso Deus. O nosso Deus é único, mas tem outras religiões que entendem que há outro Deus. Então, ela se diga de outro Deus, mas se ela é bíblica, ela tem que funcionar através da Bíblia. É quem guia, é o Espírito Santo que guia através da sua palavra. Agora, veja bem, se eu fosse, por exemplo, criticar, pontuar, por exemplo, a Igreja Católica, que eu estou dando como exemplo, já que eles pontuam essas coisas. No meu direito de resposta eu pontuaria: olha, eu desqualifico o que vocês pontuaram, né, essa história de primazia do bispo de Roma, e aí se eu não estou ligado a ela, logo eu não estou ligado à igreja. A igreja é romana, a igreja de Cristo, ninguém pode impedir alguém de estar ligado à igreja de Cristo, se Cristo nasceu na vida daquela pessoa. Agora, se eu fosse fazer uma objeção a eles, eu faria assim: olha, por exemplo, os ídolos, os crentes só falam dos santinhos. Não, nós não estamos falando de João, nós não estamos falando de Pedro, são homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram parte da igreja militante e deixaram para nós esse legado para continuarmos. Quem continua somos todos nós, escolhidos pelo Espírito Santo, assim como Jesus escolheu a Pedro, depois escolheu a mais um grupo, depois escolheu a 70, depois os 120 no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo, que foram revestidos para fazer a obra, né? Teve os 120 que foram também escolhidos, que era para proclamar só depois que fossem revestidos do Espírito Santo, já era 120 ali. E aí uns saíram para o Egito, outros para a Índia, outros para Antioquia. Foi uma coisa maravilhosa, se espalharam. Então veja bem, aí a Igreja Católica, quando eu faço a objeção dos ídolos, eles têm só duas propostas bíblicas para respaldarem a feitura de imagem, seja de barro, de gesso, de ouro ou de prata, ou seja do que for. Só tem duas passagens bíblicas que eles exaltam para combater essa nossa objeção. E eu vou lhe mostrar como está equivocada, além de ser pouco, sem contexto, sem um enredo teológico, eu vou lhe mostrar que estão equivocadas. E veja, leia. Por exemplo, a questão dos ídolos, a Igreja Romana, ela levanta a questão da serpente. A serpente que foi levantada no deserto, está lá em Êxodo capítulo 25, não, essa aí já é os querubins. A serpente está também lá no Pentateuco, quando ela foi levantada, mas eu quero lhe mostrar que a serpente, que foi levantada não como uma imagem, ela foi levantada como objeto de cura. Esse objeto de cura que Deus fez, por exemplo, um dia o profeta estava perto de uma fonte de água e a água estava salobra, e para se tornar ingerível, ele colocou uns gravetos, ou foi sal. Pronto, o sal não vai virar um símbolo, no sentido de... Jesus um dia foi curar um cego, aí fez um lodo na terra e aplicou o lodo nos olhos do cego, e o cego voltou a ver. Agora eu não vou fabricar lodo e tacar nos olhos do cego, porque foi ali um objeto de cura
para aquele momento. Mas só porque em 2 Reis, está aqui na Bíblia, na sua Bíblia, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, trouxe ela hoje, porque eu sabia que ia falar disso. Está aqui, ó, segundo livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 4. Pode ler. Ó, 18, versículo 4. Olha aí o que diz, ó. Olhe, escute. O rei Ezequias, foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, que são os postes ídolos, cortou, as estelas são as pedras, né, que eram levantadas, quebrou as estelas, cortou o poste sagrado e reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então estavam oferecendo a eles culto com incenso e chamavam a serpente de Neustã. A cobra foi despedaçada porque ela virou ídolo com o nome de Neustá. Então não venha me dizer que quando eu me ajoelho diante de um ídolo, eu estou apenas reverenciando. Não venha não. As pessoas que se ajoelham diante de ídolos falam com eles. Não é apenas um ícone que nos lembra o testemunho de fé que eles tiveram. A pessoa começa a conversar com aquela imagem, a solicitar, a fazer procissão e se devotarem. Devoção é cultuar. Devoção é cultuar. Então, veja bem, vamos ser sinceros, a serpente foi quebrada, esmiuçada, porque se tornou objeto de adoração, de idolatria. Agora, você vem me dizer, Josué, nós não adoramos os santos, nós veneramos. Meu amado, vamos ser sinceros, jamais Pedro aceitaria que alguém se ajoelhasse diante dele para lhe agradecer pela cura recebida. Se alguém fez um milagre enquanto era vivo, aquele milagre ele só foi um vaso de Deus, ele só foi um objeto no sentido de uso. Quem curou foi Deus. Eu não preciso transformar essa pessoa em uma imagem para trazer uma devoção das pessoas a ela, porque no dia que Pedro teve um homem que se curvou diante dele, né, agradecendo, porque até a sombra de Pedro curava, quando ele passava, ele era um objeto de cura, ele era um vaso de Deus aqui na terra. Pedro pegou a mão da pessoa e disse: não faça isso, não se ajoelhe perante mim, adore somente a Deus. Agora, qual é o meu direito de resposta? Eu estou comprovando que vocês, ao falarem que nós nos equivocamos ao falar dos ídolos, que nós somos pessoas que manipulam essa história dos ídolos, e aí retratam a história da serpente. Eu estou provando para você aqui no livro de Reis, no segundo livro de Reis, que a serpente foi quebrada, porque aquele objeto que Deus fez uma cura naquele dia, no povo no deserto, tinha se transformado em um objeto de culto, em um objeto de adoração. E é o que a pessoa queria fazer com Pedro, e Pedro não aceitou. Aí vem também a outra questão que eles levantam, é a dos querubins. Querubins lá em Êxodo foi um objeto decorativo na tenda, em cima da arca, e também Salomão mandou construir querubins para ornamentar o templo de Jerusalém. Mas essa questão, meus amados, de querubins,
Quando o Senhor Deus nos proíbe fazer imagens, ídolos, Ele diz para não fazermos nada do que está nos céus, ou seja, as aves, e nem na terra, os homens, os peixes, árvores, que nada disso se transforme objeto de adoração, de reverência. Agora, os anjos que foram construídos lá na arca, eles nem de frente para o povo ficavam, era um de frente para o outro em cima da arca, que era uma ornamentação da presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo dele, de Deus. E como Deus, quando se apresentou, ele vinha cercado de anjos, está lá em Ezequiel, em Apocalipse, os anjos o cercam, né, e as asas tampam os olhos para reverenciar a santidade de Deus, tão grande que ela é. Não tem nada a ver um ornamento da construção dessas duas passagens bíblicas que foram feitos anjos na querubins com o que a gente vê. Você vê na Bíblia alguém falando com anjo, conversando com anjo, sendo devoto de anjo? Não, você não vê essa idolatria. Ouve, ó Israel, o teu Deus é único. Nunca ninguém viu isso, porque a igreja cristã vem dos judeus, né? Foram os judeus que fundaram o cristianismo. Jesus, Pedro, Paulo, todos são judeus. Então, eles eram antes da religião judaica. Pelo amor de Deus, quando a gente viu a religião judaica praticando idolatria? Quando é que você vê Jesus já ali no tempo dele aqui na terra, direcionando as pessoas para esse tipo de coisa, de ícones, de veneração a ícones? Que foi que viu? A nossa adoração é exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. Josué, nós não adoramos outro a não ser Jesus. Então, para quê? Para que construir ídolos? Imagens de escultura que não podem falar, que não podem ouvir, que não podem andar. Isso não é desrespeito a eles. Eles estão, com certeza, são santos homens de Deus, são santas mulheres de Deus, mas não há esse padrão de comportamento em nenhum momento na igreja primitiva. Na igreja do primeiro século, não. Tem a partir dos indícios das culturas pagãs. Na igreja, né, que pegou algumas características pagãs. Por isso que era escrita cartas para as igrejas doutrinando: olha, vocês não são mais esse povo, não. Agora a prática de vocês é assim, deve ser assim. Então, em algum momento, a igreja se perdeu, a romana, né? E adotou e não corrigiu algumas posturas do paganismo que foram absorvidas nos hábitos dos cristãos. Agora, dizer que isso é bíblico, a feitura de imagens, mais de 5.000 ídolos, imagens de barro, ou de gesso, ou de ouro, ou de prata, não venha me dizer que isso é bíblico e que isso é cristão. Pronto, eu faço essa objeção, você tem direito de resposta. Agora eu estou provando, fazendo uma apologia, uma apologética bíblica da defesa da minha fé. Bíblica, né? Não é historinha adaptada e redesenhada e construída para respaldar as minhas atitudes, não. Então, meus queridos e amados irmãos, é isso aí. Para terminar, está lá em Jeremias capítulo 3 e o versículo 15: e vos darei pastores. Então, quem dá os pastores para a igreja é o próprio Deus. Não são herança, porque tem que nascer em Roma. E os outros que não nasceram em Roma? Lino estava em Roma. E os outros papas? Agora o atual é lá dos Estados Unidos. Então, essa é história. Lino é o sucessor porque morava em Roma, né, para poder preencher a lista. E aí agora o da Argentina nasceu aonde? Pelo amor de Deus, né, meus amados irmãos? Forte abraço, até a próxima, a gente continua.